Um segundo pensamento negativo. Quero falar sobre 3 pensamentos negativos. Segundo pensamento negativo: Deus não é soberano. Nós cantamos aqui que Deus é soberano. E tem pessoas que dizem que não, que Deus não pode ser soberano, porque se Ele fosse soberano, Ele impediria tragédias, catástrofes, Ele impediria coronavírus e qualquer outro tipo de vírus. Deus, então, por não impedir nada disso, Deus não pode ser soberano. Isso paira na cabeça de muitas pessoas, não é só de poucas pessoas, de muitas. Na época do tsunami, eu ouvi uma frase no Twitter que dizia assim, olha só, um líder religioso postou no Twitter, na época do tsunami. Ele disse assim: se Deus é soberano e pode todas as coisas, e podia ter impedido o tsunami, e não fez nada, esse Deus para mim não é Deus, parece mais um diabo. Um líder religioso disse isso. E foi alvo de muitas afrontas, muitos líderes religiosos falaram contra ele na época. Existe uma corrente, uma linha teológica, chamada teísmo aberto. Aqui no Brasil ela é chamada de teologia relacional. Eu só vou, falar pouquinho disso aqui para você entender. A teologia relacional parte do princípio seguinte, que Deus, sendo Deus Todo-Poderoso, Ele se reservou no direito de não poder. Olha que coisa doida. De não poder, de não saber do futuro, não saber as coisas, para se relacionar com as suas criaturas. Olha, então, se você parar para analisar, Deus não impediu o tsunami, não porque Ele não tinha poder, mas porque Ele se esvaziou. Ele deixou acontecer, para se relacionar com as pessoas. É loucura isso. É igual um dia um amigo meu disse que estava orando para Deus salvar um camarada, e o camarada não queria se converter, e ele orou assim para Deus: Deus, mostra para mim se esse camarada vai se converter, porque daí eu paro de pregar para ele, se ele não for se converter. Aí veio a resposta de Deus, segundo ele, tá? Deus respondeu para ele assim: eu não sei. Teologia relacional. Deus não sabe o futuro. Para com isso. Esse pensamento é refutado pela Bíblia, que mostra um Deus que é Senhor de tudo, um Deus absoluto, um Deus soberano, um Deus que tem o controle, que tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Assim, Deus está acima de toda força ou poder ou autoridade, não tem ninguém acima de Deus. Na Bíblia, há diversos textos mostrando isso, mostrando que nada acontece no mundo, que Deus não saiba, e que Deus não esteja no controle. Deus é o Criador e sustentador de tudo, nada foge à sua soberania. Quer ver? Vamos ver alguns textos que falam isso. Cantou aqui já disse aqui, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou tudo. Deus nos criou. Salmo 95, versículo 6 diz assim: vinde, adoremos, prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. A criação, ela revela Deus, ela revela a grandeza de Deus. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmo 19, versículo 1. Deus possui todas as coisas. No Salmo 24, versículo 1 diz assim: do Senhor é a terra, e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Que mais? Deus é rei sobre todas as coisas. Olha só o que Davi diz em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Deus, ó Senhor,
são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, e tu está acima de tudo. Davi conhecia muito bem Deus e a sua soberania. Deus pode todas as coisas. Quando eu vejo alguma coisa, alguma postagem dizendo Deus não pode, eu digo, está errado, porque Deus pode. Deus só não pode aquilo que Ele não quer. Aí, tudo bem, Ele não quer, Ele não pode, Ele não faz porque Ele não quer. Ele tem propósitos maiores. Olha só, em Mateus 19, versículo 26, lá, a parábola do jovem rico, melhor dizendo, a parábola não, o jovem rico, né? Que existiu o jovem rico. Então, Jesus olhando para os discípulos que disseram, mas sendo assim, Senhor, quem pode se salvar? Jesus disse assim, ó, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível, tudo é possível. Uma vez eu ouvi uma frase de um teólogo que eu admiro muito, eu até estranhei, até fui buscar para ver se tinha sido ele mesmo que tinha falado a frase, porque eu nunca tinha visto ele falar nada de errado, mas nessa frase ele errou. Ele disse assim, Deus não faz nada se não for por meio da oração. Errou, porque Deus faz tudo, o que Ele quiser. Ele, quando Ele fez o mundo lá, Ele precisou de você orar? Nem nós existíamos. Deus faz tudo conforme a força do seu poder, da sua palavra. Que mais? Jó, depois de passar tudo aquilo que ele passou, Jó, depois de passar tanta dor, tanto sofrimento, em Jó 42, versículo 2, Jó diz assim para Deus, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos será frustrado. Um camarada que provou uma experiência tremenda nas mãos do Senhor. E tem outra, Deus cumprirá os seus desígnios, Deus fará a sua vontade. Eu creio num Deus soberano, num Deus que está agindo, num Deus que sabe o que faz, e eu descanso nesse Deus, porque é muito bom saber que é Ele que está no controle e não eu, porque se fosse eu, nós estaríamos perdidos. Em Isaías 46, versículo 9, versículo 10, diz assim, aqui é Deus dizendo, Deus diz, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus é um Deus que age com propósitos. Se Ele tiver propósitos, vai acontecer. Agindo Deus, quem impedirá? Quem? Ninguém pode impedir. Diante de tudo isso, não tem como não dizer que Deus é soberano, porque Deus é soberano. Agora, na nossa mente pequena e finita, sabe, é demais para entender essas coisas. Nós não conseguimos por nós mesmos. Se não for o Espírito Santo agindo em nossas vidas, nós não teríamos entendimento de Deus, nós não teríamos relacionamento com Deus, nós não teríamos o prazer de viver na presença de Deus, de servir ao Senhor, de poder amá-lo e ser amado por Ele. É por isso que o apóstolo Paulo, depois de falar de Deus em Romanos 11, ele expressa todo o seu louvor dizendo, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento, quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Descanse no Senhor,
Coloque a tua vida nas mãos do Senhor. Deixe Deus conduzir você, a sua casa. Deus, Ele tem o melhor para nós, mesmo que esse melhor redunde em dor, em sofrimentos. Deus, Ele não conhece impossíveis, Ele não conhece derrotas, Ele age com propósitos. Analisando os pensamentos, Deus não existe, refutado. Deus não é soberano, refutado pela Bíblia.